Shabbat Shalom como? Amém. Obrigado. Nós estamos hoje com a leitura da 11ª porção da Torá, Vaigash. E ele aproximou-se. Mas antes de iniciarmos o estudo da porção dessa manhã, eu gostaria de comunicar que nós estamos recebendo duas visitas aqui para nós muito importantes. Muito importantes para nós, que é a irmã Albanete e a irmã Azenat, que veio lá do Rio Grande do Norte. Fiquem em pé, irmãs, quem não conhece. São irmãs queridas que estão sempre conosco, mesmo distante, são com nós na comunidade do Machia. As irmãs gostariam de falar alguma palavra para nós? Amém. Vocês ficam à vontade, sejam bem-vindas. Receba todo o nosso carinho, tá? Toda a nossa atenção, que o Eterno possa ser conosco e com vocês, no meio de nós. É um presente muito grande tê-las no meio de nós, viu? Em nome de Yeshua. A porção Vaigash, irmãos, ela inicia lá no capítulo 44 de Gênesis. Aqui, irmãos, você continua aqui a leitura da narração da vida de Jacó e dos seus filhos, os Benê Israel. Aqui você encontra, vai haver o encontro de José, a continuidade, né, do encontro de José com seus irmãos. Os textos aqui, irmãos, são carregados de palavras que extraem emoções fortes para mim e para você. Emoções fortes. E essas emoções nos remete a lembrar um compromisso urgente, irmãos, que eu e você temos como comunidade do Machia, como comunidade de Israel, um compromisso que nós temos com Elohim e com o próximo. Por quê? Porque Vaigash, ele diz assim, e ele se aproximou. Esse princípio aqui vai caracterizar um significado abrangente de unidade para retornar, de unidade entre os filhos de Israel para haver um retorno, e é um compromisso urgente para mim e para você. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante de Ti nesta manhã de Shabat, para que o Senhor venha nos reverenciar com a Tua palavra, Senhor. Coroa com a Tua palavra a nossa mente, coroa com a Tua palavra o nosso coração, coroa com a Tua palavra as nossas emoções. Não deixe que nós viemos, ó Pai, ser levados por ventos de doutrina, mas que nós viemos, ó Pai, observar a Tua Torá e nela extrair tudo aquilo que nós necessitamos para retornarmos seguro à Tua presença, para que nós possamos ajudar aqueles que não alcançaram ainda, para nós possamos esperar aqueles que estão vindo devagar, mas estão com toda a força e de vontade de se aproximar-se de Ti. Manifesta a Tua graça no meio desta pequena vinha, fala aos nossos corações, fala conosco, nos exorta, nos corrija, nos cura através do Teu ensino da Tua palavra. Seja o Teu Espírito a anunciar a Tua palavra no meio de nós. Em nome de Yeshua que nós clamamos nessa manhã, que nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Yeshua. Eu falei que a Vaigash, ele se aproximou, é um chamado urgente, um compromisso para mim e para você. De unidade, porque você vai ver aqui que a porção vai trazer os filhos de Israel e o Egito vai absorvê-lo, vai adotá-los, vai recebê-los, e para ter aqui uma unidade e depois de lá sair, retornar como uma grande nação. Então aqui você vai ver que o Egito, ele vai incubar a nação de Israel por um longo período, assim como receberam o Yeshua. Amém. Obrigado, Vitória. Assim como recebeu. Se você for lá no capítulo 46 de Gênesis, você vai ver ali a declaração. Depois a gente volta lá no princípio da porção. Mas há uma declaração de Gênesis, no capítulo 46, que é o próprio Elohim anunciando essa unidade para retornar. No capítulo 46, vamos lá comigo, irmãos. Essa porção ela é muito especial, ela é muito linda. Diz assim no verso 3 do capítulo 46 de Gênesis. Disse Elohim: Eu sou o Elohim, o Elohim do teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito. Ele está falando para quem? Para Jacó. E certamente te farei tornar a subir,
e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Próximo ao original diz, ele diz, eu mesmo, o Elohim, de teu pai, não tremas pela descida a Mitzraim, que é o Egito. Sim, eu ali te assentarei como grande nação. Você está vendo como o Egito vai receber? Eu mesmo descerei contigo a Mitzraim. Olha a promessa de segurança para que Jacó possa descer ao Egito. Eu mesmo te farei subir dali. Subir também. José, colocará a mão sobre os teus olhos. É o próximo original. Em Vaigash aqui, irmãos, vai haver o estabelecimento de unidade entre Judá e José, representando a unidade entre as tribos de Israel, os filhos de Israel, os Benê Israel. Para quê? Para o cumprimento de uma palavra profética dada a Abrão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Vamos lá comigo para você ver isso? Capítulo 15 de Gênesis. Ao estabelecimento da unidade aqui de Judá, o encontro de Judá, nós vamos ver daqui a pouco, e José, representando a unidade entre as tribos. Por que eles precisam se unir? Unidade para o retorno, para retornar. Gênesis no capítulo 15, no verso 13. Eu mesmo não cheguei. Diz assim, o Eterno falando a Abrão, verso 13, do capítulo 15. Então disse o Eterno a Abrão, sabe, com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Essa é a palavra profética. Ele diz a Abraão, tu saberás, sim, tua semente residirá sobre uma terra não sua. Eles os escravizarão, eles os violentarão 400 anos. Israel entra no Egito, irmãos, com 70 almas, diz o texto. 70 almas, lá em Gênesis, capítulo 46. E vai sair com 600 varões, diz Êxodo, capítulo 12, verso 13. Então você vai ver ali que, enquanto eles estiverem no Egito, vai gerar uma grande nação. Promessa estabelecida pela palavra de Elohim em Gênesis, capítulo 15, verso 13. Porém, antes de alcançar, irmãos, este cumprimento do capítulo 15 de Gênesis, verso 13, a promessa de Elohim, José e seu irmão, isso é, como Judá ali como porta-voz, ele precisam entrar no processo de paz para enfrentar a fome. Segundo a palavra aqui, ela é gravíssima, segundo Gênesis capítulo 34. Eles vão ter que entrar no processo de paz, porque eles vão precisar enfrentar a fome, senão eles não vão conseguir retornar. Então eles vão, quer ver? Vamos lá comigo em Gênesis, vamos lá na porção. Isso aqui é lindo demais. Se você for comigo lá em Gênesis, no capítulo 34, só o verso 31 para você e eu termos... Espera aí. Gênesis... Não é aqui não. Depois não tem importância não, mas vamos lá a porção. Eu queria te mostrar... Oi? Não, eu queria mostrar a gravíssima fome. Que ele fala assim, é muito grave a fome. É 41? 34, 41? (27) Amém. 41, 27, irmãos. Para você ver ali. Olha, as 7 vacas magras e feias que subiam, é o sonho que ele vai interpretar. Após as primeiras serão 7 anos, como as 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Essa é a palavra que eu disse a Faraó. O que Elohim há de fazer, mostrou a Faraó. Elohim mostra a Faraó o que ia acontecer. Olha o verso 29. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que se seguirá. Porque será gravíssima, é isso mesmo. 41, 31. Amém. Você está vendo aí? Ele já anuncia aqui que a fome vai ser grave. Então,
vai ter que haver um estabelecimento de unidade entre os irmãos, entre os filhos de Israel, e José, ali representado ali como porta-voz dos filhos de Jacó, Judá. Para alcançar o quê? Para enfrentar a fome. Fazer a paz primeiro com Elohim, meus irmãos, e depois com seus irmãos. Este é o fator, esse fato só ocorrerá à luz da verdade. Vou ler de novo. Fazer a paz primeiro com Elohim, depois com seu irmão. Este fato só ocorrerá à luz da verdade. Nós vamos ver aqui que Judá vai abrir, ele vai se colocar diante do governador do Egito. Até então ele não sabia que era José. Ele vai se colocar diante do governador do Egito e ali ele vai ser transparente, ali vai se expor. Por quê? Porque ele vai fazer paz com Elohim primeiro. Primeiro ele precisa fazer paz. Lá em Isaías, não precisa ir lá não. No capítulo 27, nós já lemos isso. Diz assim no verso 5: aquele que se coloque sob minha proteção, que faça paz comigo. Próximo original diz: a não ser que se apodere da minha força, a fim de se reconciliar comigo, diz Adonai. Sim, para se reconciliar comigo. Você só vai alcançar a força de Adonai, a paz de Adonai, se você houver fazer uma reconciliação. Então os filhos de Israel, os filhos de Jacó, vão ter que fazer paz com Adonai. E você só faz paz com Adonai através da verdade. No verso 6 diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Êxodo, vocês querem saber o endereço? Não, Isaías 27. Vocês querem lá? Versículo 5. Amém. Fala, pastora, para cada comunidade da internet. Irmãos, é interessante que os irmãos de José, eles se arrependem do seu pecado que fizeram com José, no capítulo 42, no versículo 21 até o versículo 23. Há um arrependimento de pecados. Isso. Ali, uma doutrina bíblica, né? Agora ali ele vai, agora no capítulo 44, ele vai exteriorizar Amém. Aquilo que aconteceu no capítulo 42. Falando, conversando e colocando as questões deles, né, pessoais. Amém. Então, como eu estava falando, lá em Isaías, capítulo 27, vocês pediram para ir lá, o verso 5 diz: aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Mas o verso 6 diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão fruto a face do mundo. Essa é uma prerrogativa, neste momento, do Egito. O Egito vai acolher Israel, e ele ali brotará, florescerá Jacó, criará raízes, e brotará quem? Israel, para encher o quê? De fruto a face do mundo. Eu fui nesse texto para você ver a condição aqui agora do Egito de receber Jacó. A condição aqui, por que ele vai receber Jacó? Porque a condição aqui é de extrema escassez de alimento, irmãos. A fome para todas as nações. Amém. Dinaí está falando assim que é bom lembrar que isso tudo ocorrerá para que o nome de Adonai seja reconhecido em toda a face da terra. Toda a face da terra. Amém. Isso mesmo. A condição aqui de extrema escassez do alimento, irmãos, tem como causa natural a seca, a ausência de água. E tem também como causa sobrenatural o despertar do amor através do princípio geral da Torá. Então aqui vai haver dois princípios. O princípio natural, a seca, a falta de água, a falta de alimento. E outro princípio natural é para despertar o amor através do princípio geral da Torá. Segundo os rabis, o princípio geral da Torá é: amarás o eterno teu Elohim e ao teu próximo como a ti mesmo. Para despertar o amor. Por isso que o nome dele tem que ser estabelecido, para o nome dele ser estabelecido. O princípio geral da Torá é para a salvação universal. O princípio geral da Torá não é para a salvação só do Egito,
Não é para a salvação dos Bene Israel, dos filhos de Israel, mas é um princípio geral da Torá, é para a salvação universal. Elohim não vai trabalhar para um somente, mas para um todo, coletivo. Então, vai exceder, irmãos, ao plano físico. Você precisa compreender, e eu também. Vai exceder este plano físico. Se você for comigo lá em Amós, nós vamos entender essa situação da fome ali. Por quê? Porque você observa que é situação natural. Não vai haver água, vai haver fome, vai haver seca. Mas há um princípio espiritual que é despertar o amor. Vamos lá comigo em Amós, no capítulo 4. Amós, aqui no capítulo 4, ele descreve os eventos naturais estabelecidos por quem? Por Adonai, para despertar o povo aqui a retornar. Mas você vai ver aqui que não vai haver resposta, pastor Sá. O povo não vai responder, não vai haver um diálogo com Elohim. Só aqui no capítulo 4, ó. A cegueira. Olha aqui, ó, vai também Amós 4, vamos a partir do verso 6. Diz assim, ó, verso 6 do capítulo 4 de Amós. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Isso é fome, irmãos. Uma fome física. Escassez de comida. A falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltares para mim. Está vindo manifestar físico para que você possa, eu e você possamos tomar uma posição. Mas como a palavra de Deus ela é espiritual, ela vai exceder essa ação física. Você vai ver comigo, ó. Olha o verso 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, sobre outra, não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não retornastes para mim, diz o Eterno. Verso 9. Feri-vos com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras, foi devorada pelo gafanhoto, contudo não retornastes para mim, diz o Eterno. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, irmãos, não voltaste para mim, diz o Eterno. Ao verso 11, subverti alguns dentre vós, como Elohim subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição, arrebatado da fogueira. Contudo, não retornaste para mim, diz o Eterno. Portanto, assim te ferirei, ó Israel. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Elohim. Porque vai ter que haver um acerto de contas. Você vai ter que prestar, eu e você, vamos ter que prestar contas. Eu te fiz passar por provações, eu te fiz passar por necessidades, mas você não retornaste para mim. Vai ter que exceder uma ação física de Adonai sobre a minha vida e sobre para que haja um despertar, para que eu venha e retornar. Ao verso 13. Ele que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Eterno, o Elohim dos exércitos é o seu nome, ele é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. É ele que vai nos saciar, é ele que vai nos dar a fome. Para quê? Para despertar o amor. Amado, é uma ação que Elohim trabalha aqui com uma ação natural, com a seca, com a ausência, com a escassez de alimento, com a escassez da água. Mas você e eu não retornamos para Adonai, não queremos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Não queremos ouvir. Então vai ter que exceder a ação física de Adonai. Aqui, ó, Amós ainda continua. Vai lá no capítulo 8 para você ver. Amós ainda vai continuar. A ação do Eterno aqui no capítulo 8 vai exceder ao plano físico. Eu ia ler só alguns versículos, mas olha só. Olha a partir do verso 1. O Eterno Elohim assim me fez ver um cesto de frutos do verão. E perguntou, o que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos do verão.
Então o Eterno me disse: chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos, uivos naquele dia, diz o Eterno Elohim. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Isto ouvi, vós que pisais o necessitado, e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo enganosamente com as balanças desonestas, e comprando os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandália, e vendendo de refúgio o trigo. Você vai vendo ali, por falta de retornar, por falta de ouvir a palavra de Adonai, o povo, eu e você, vamos estar nessas situações aqui. Se nós não colocarmos em prática a palavra de Adonai, nós vamos cair nessas transgressões. Olha o verso 7. Jurou o Eterno pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as tuas obras para sempre. Olha que coisa linda. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente, levantar-se-á toda como o Nilo será agitada, e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Eterno, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. Tornarei as vossas festas em luto, e os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá o pano de saco sobre todos os lombos, a calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como o luto do filho único, cujo fim será como o dia de amargura. Você vê aqui que vai ter que exceder a ação física. A ação espiritual vai ter que exceder. Olha o verso 11. Vem dia, diz o Eterno, em que enviarei a fome sobre a terra. Agora é uma ação sobrenatural. Não fome de pão, irmãos, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Eterno. Andarão errantes, irmãos, de mar a mar, de norte a norte, de norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando, sabe o que, irmãos? A palavra do Eterno, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O que juram pela vergonha de Samaria, ou dizem: tão certo como vive o teu Deus, ó Adã, e tão certo como vive o teu Deus de Berseba, esses mesmos cairão, e não se levantarão mais. A ação espiritual vai sobrepor a ação física, porque não houve uma resposta. Alguém me chamou. O microfone, meu irmão. Porque não teve uma ação física, não teve uma resposta minha e sua. Oi. Fala, olha só. Eu estava estudando essa paraxá essa semana, aí eu estava lendo um comentário de um site judaico que diz assim que José chorou sobre o pescoço de Israel. Aí ele fala qual é o significado desse pescoço. Estava falando assim, porque não colocaram em prática. E essa é a distância, não é? O pescoço é a distância entre a cabeça, que é aquilo que elabora, e o corpo, que é aquilo que executa. Né? Então, o pescoço tem essa função estrutural de manter o corpo de pé, a cabeça de pé, e também de fazer ligação entre aquilo que a gente estuda, entre aquilo que a gente tem contato da Torá, a parte de estudo, né, de palavra, e o pôr em prática. Então, é maravilhoso quando nós nos sentamos no Shabat para estudar, mas também é fundamental que isso seja posto em prática no nosso dia a dia, não só no Tzedaká, não só indo fazer o serviço, mas no nosso dia a dia, na nossa misericórdia. Como mudou a minha vida aquela palavra de Labão, né? Que é a pessoa que se coloca no meu caminho para me fazer melhor. Para fazer melhor. Porque o salmista diz, né, que bem-aventurado o homem que aperfeiçoa o seu caminho. Amém. Então eu acho que esse é o caminho. Amém. Segundo os rabis, os Bnei Israel, os filhos de Jacó aqui, na figura de Judá, que é o representante, é o porta-voz dele, representa este corpo, essa ação de trabalhar em prol da unidade, de trabalhar por o retorno, enquanto José representa o cabeça, aquele que vai gerir o conhecimento da Torá. Vai ter que haver esta unidade entre os filhos de Jacó e Israel, para que haja o cumprimento da palavra profética, de que vocês eu vou contigo ao Egito.
descerei contigo, mas de lá a farei subir. O Egito se tornará uma incubadora para a nação de Israel neste período. Então, não há diferença para esse período hoje, para comigo e com você. A ausência, a necessidade, a ausência do alimento espiritual para que eu tome uma posição diante de Adonai. Então, a ação do Eterno sobre a minha vida e sobre a sua vida vai ter que exceder ao plano físico. Nós estamos como se nós estivéssemos no tempo do sacerdote Eli. Se você for lá em 1 Samuel, no capítulo 3, diz assim: e a palavra do Eterno era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta, porque não havia um compromisso sacerdotal com a palavra de Adonai. Aí ele vai chamar Samuel. 1 Samuel 3. Você quer ir lá, irmão? Vamos lá para você ver isso. 1 Samuel, capítulo 3. Porque nós precisamos ser despertados para o princípio geral da Torá, irmãos. Amar Elohim e ao meu próximo. Porque eu e você, nós vamos ter que aprender a perdoar. Fazer a unidade. Para que eu possa retornar. Aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 3. O verso primeiro aí, ó. É logo no início. Ele vai chamar Samuel, mas ele fala bem assim, olha, o menino Samuel servia o Eterno perante Eli. Esse é o tempo do sacerdote Eli. Naqueles dias, diz a palavra do Eterno, era muito rara. Olha só, naqueles dias, a palavra do Eterno era muito rara. As visões não eram frequentes. É igualzinho nos dias de hoje. Nós estamos vivendo no tempo do sacerdote Eli. Igualzinho. Então, nós precisamos ser despertados, irmãos, para o princípio geral da Torá, de aprender a perdoar, porque eu só consigo aprender a perdoar se eu amar a Elohim, para poder me aproximar do meu próximo, de ajudar o outro, de amar o outro. Como eu posso dizer eu amo ao meu irmão se eu não obedeço a Elohim, se eu não me coloco sobre as asas do Altíssimo, se eu não faço paz com ele? Não tem como. Então, Elohim vai ter que exceder a ação física para que eu possa ser despertado. Vai lá comigo, Yeshua, ensinando isso lá em Lucas, no capítulo 15. Você tem que falar no microfone. Porque assim, por causa da urgência ela está falando. Fala. É que a mesma urgência da fome que existia, né, na época... Essa urgência do Egito. É a mesma urgência que há hoje. Hoje a fome da palavra já está acontecendo no meio da comunidade. Já está visível. Isso. Então, é a mesma urgência do retorno, da conciliação entre José e os irmãos, do arrependimento do pecado, é a mesma urgência hoje que está acontecendo conosco. A comunidade de Yeshua tem que se arrepender e voltar e se reconciliar da mesma maneira com os pais, com os nossos pais, para que aconteça o retorno de Yeshua HaMashiach, para a volta da palavra, o retorno à verdadeira palavra. Amém. E essa vai ter que vir uma ação de Adonai Ednei sobre a comunidade do Mashiach. Porque vai ter que ceder ao plano físico, porque não quer obedecer, não quer ouvir, não quer retornar. Vai lá comigo em Lucas, no capítulo 15. Léo, antes de a gente ir para Lucas, já que a Dinaí tocou nesse assunto de Yeshua, a gente estava conversando na quarta-feira, e no estudo, né, de quarta-feira, e eu li o Ministério de Israel, ele revelou, ele vem traçando toda a vida de Israel, desde Abraão até a atualidade, o Ministério de Israel. Que coisa linda, então, né? É uma compilação que o próprio Ministério fez. O Ministério de Israel fez. Então, eles consideram que o período que Yeshua, do Ministério de Yeshua, de 13 anos e não apenas de 3 anos, eles consideram que Yeshua começou o seu ministério com 20 anos de idade e acabou com 33. Olha só. Eles consideram o Mashiach um trabalho muito mais aprimorado do que a igreja de Yeshua. Então é o seguinte, e nós podemos visualizar que o ministério de Yeshua não acabou aos 33 anos.
Hoje ele ainda continua. Amém. O ministério ainda continua. Amém. Quando Yeshua passou para os apóstolos, passou para os discípulos, né? Os apóstolos não, os discípulos, ele disse: ide, continuai a obra. Então, há hoje ainda o ministério de Yeshua evidente no nosso meio. É nós que temos que continuar essa obra. Exatamente. E é uma obra sacerdotal. Sacerdotal, amém. Muito obrigado, irmão. Amém, isso mesmo. Você vai ver aqui em Lucas a parábola do filho pródigo. Vamos lá comigo. Lucas 15. A partir do verso 11. Você vai ver ali que nós precisamos ser despertados para o princípio da Torá. Eu estou um pouquinho gripado, tá, irmãos? Lucas 15, verso 11. Diz assim, é o Machia falando, ó. E Yeshua continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ele começou a ter fome, uma necessidade natural, física. Você vai ver que vai ter que sobrepor, ó. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos da terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, parecendo fome. Ele sofreu que um despertar, mas para isso ele teve que passar por uma fome, uma necessidade física, para que Elohim venha sobrepor. Olha só, verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele é despertado. Ele é despertado. E é isso, despertado ao arrependimento. Olha só. Olha o verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se comoveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Está vendo, Jane? Lançou-se ao seu pescoço e beijou. Verso 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica. Ele vai vestir aquele filho. Por causa do arrependimento, da ação de arrepender-se, da ação de retornar-se, mudará a vestimenta do seu filho. Depressa a melhor túnica. E vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos vossos pés, para que ele possa ter uma postura diante do Eterno. Léo, sabe o que eu vejo? Às vezes a gente fica conversando com as pessoas, o que eu entendo, que muitos têm retornado. Muitas pessoas têm retornado. Muitas pessoas nos procuram. E você ouve outros que já retornaram, fazem parte do movimento messiânico, mas não sabem o que restaurar. Não sabem, não conseguem entender que horas são no calendário bíblico espiritual. Que horas são? É a hora, nesse momento, é da descida iminente do reino. Então, nós temos que entender o que... Hoje de manhã, o irmão Alberto me perguntou assim: pastora Sandra, sobre a doutrina da Trindade. Eu falei: irmão Alberto, me pergunta isso não. Falei com ele: não pergunta. Sabe por quê? Porque isso é teoria. Nós temos um só Deus. Pergunta para mim a doutrina do arrependimento de pecados, do batismo, da ressurreição dos mortos, da imposição das mãos e do juiz eterno. São doutrinas bíblicas. São doutrinas bíblicas. Isso. Então eu tenho que saber o que é mais importante que eu preciso fazer. Isso. É como outro dia, o irmão veio para mim e falou: você blasfema o tempo inteiro contra Deus. Eu falei: eu não considero isso, irmão.
Porque, às vezes, eu não uso o tempo inteiro Elohim. Eu não uso o tempo inteiro Hashem. Às vezes, eu em oração, porque eu vou lá na igreja ensinar. Sim. Se eu chegar lá falando Hashem e Elohim, eles vão me apedrejar e não vão me entender. Não vão ouvir, vão rejeitar a palavra de Deus, né? Amém. Então eu falei, eu não considero a palavra que eu tenho como blasfêmia. Por quê? Porque pegou o nome de Elohim e se prendeu ali estudando somente aquilo ali. Somente esqueceu das doutrinas bíblicas. Amém. Olha que você está falando o tempo inteiro de arrependimento de pecados para dar início ao retorno, não foi isso? Para dar início ao retorno. Não tem como, não tem como, irmãos. Não tem como arrepender-se. Então eu sinto, Léo, que eles estão perdidos. A que horas são? Eles não conseguem entender que o reino está chegando. Exatamente. E que nós não podemos perder tempo com teoria. Por isso que a necessidade é a urgência aqui. Com teoria de trindade. Com teoria disso, daquilo que os homens criaram. E não criaram. traz nenhuma elevação espiritual, somente contendas. Somente então, contendas. nós precisamos tomar posturas nesse sentido. Que horas são? Eu tenho que saber que horas são. Exatamente. Entendeu? O que eu preciso fazer de imediato? De mais rápido. Mais rápido. Porque para que eu possa alcançar aquilo que Eterno tem para mim. Léo, eu creio que nós vamos falar o nome de Elohim perfeitamente como ele é. Amém. Mas eu hoje sou impossibilitada até de fazer por causa dos meus irmãos. Por amor aos seus irmãos. Por amor aos meus irmãos. Por amor aos meus irmãos. Exatamente. Exercendo a misericórdia, diz Retona. Falando no microfone, irmão. Inclusive, irmão Léo, é muito importante a gente ver esse arrependimento, porque às vezes a gente pensa que o fato de louvar a Elohim já está tudo correto. O fato de ler a Bíblia, o fato de vir ao Shabá, o fato de cumprir as festas, já está tudo muito bem. Afinal, colocar um talit e um kippá é tão fácil. Mas ele diz aqui em Jeremias 7:16 que para esse povo nem a gente interceda, nem ore, porque ele não vai ouvir. Se não houver, retornar. Ele não ouve. Por que ele não ouve? Porque a pessoa não se arrependeu. Não se arrependeu. Não retornou. Falou não andando, saiu falou do deitando, Egito. não quis Está sair. Fantasiado de quem saiu do Egito, mas não saiu do Egito. Não saiu do Egito. Então ele não ouve. Não adianta orar. Por isso que o pai aqui, no capítulo 15 de Lucas, vai considerar o filho que está retornando. Vai valorizá-lo aqui, ao verso 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos. Vamos terminar o texto. Pois este meu filho estava morto, ele falou, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho, o primogênito, estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou o que era aquilo. Verso 27, ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há anos. Olha a posição deste primogênito. Sirvo-te há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, aquele que se arrependeu, aquele que foi despertado ao arrependimento, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Olha a sabedoria do pai. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e arrependeu-se, irmãos. Adquiriu o quê? Vida. E viveu. Estava perdido, amado, e foi achado. Como é que eu não posso ter misericórdia com meu irmão? Como é que eu não posso usar de misericórdia, irmãos? Irmãos, a porção diz que Judá estava diante do rei do Egito. Vai lá comigo em Gênesis, capítulo 44. Judá está diante do governador do Egito, que segundo ele mesmo, aqui ele fala bem assim, que ele é igual a Faraó. É igual a Faraó. Judá aqui vai se despir de qualquer vestígio de inverdade. Estou no horário? Qualquer vestígio de inverdade. Olha que maravilha. E essa ação aqui vai colocá-lo, irmão, neste momento, em um estado, segundo os rabis, aqui Judá vai ser colocado numa condição superior a José.
Por quê? Porque José ainda mantém-se seguro, firme, aquilo que ele tem que ser revelado. Mas Judá vai se revelar. Então a verdade vai sobrepor aqui. Segundo os rabis, neste momento, exatamente neste momento. Por que Judá vai sobrepor? Porque ele vai trazer a verdade do seu ser. Porque ele vai abrir o seu coração. Não é que José é inferior, não é por esse lado. Mas ele vai se colocar numa posição. Aí ele vai desmontar José. José não vai aguentar com tanta verdade. Você e eu não vamos aguentar quando a verdade adentrar no nosso coração, irmãos. Não vamos conseguir. Aleluia. É isso mesmo. Nós estamos falando de Torá. Fala aí no microfone. Está te falando de artigo. Ele esqueceu que ele está de férias. Mas ali no capítulo 49, a partir do versículo 8, Judá aqui, em virtude daquela ação dele ali com José, de humildade, ele entra aqui recebendo não uma bênção apropriadamente, mas uma bênção profética. Então fala assim, Judá, te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subsiste da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Aí vem o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló. Fazendo referência ao Machia. Amém. Daiano, né? Isso já bastaria para ele. E bastou. É coisa linda demais, irmãos. Em Gênesis capítulo 44, no verso do 18, Judá avança para ele. Olha só, diz o texto. 44, 18. Aqui começa a nossa porção. Diz assim, Então Judá se chegou a ele e disse, Senhor meu, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó, diz ele. Próximo ao original diz assim, fala. 24 anos havia se passado. Ela só queria lembrar isso. 24 anos havia se passado. Diz o próximo original diz assim, Judá avança para ele e diz, perdão, meu Adão. Teu servo dirá ainda uma palavra aos teus ouvidos. Lá em Gênesis 44, 18. Próximo original diz assim, perdão, meu Adão. Ele se tira toda a inverdade dele, irmãos. Porque ele porque ele já tinha sido alcançado pelo perdão de Adonai. Exatamente, olha só, ele diz assim no verso 19, meu Senhor perguntou aos seus servos, tem de vós pai ou irmão? E responderam ao meu Senhor, temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo. O seu irmão é morto, e ele é o único de sua mãe, o seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazei-o a mim para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, o moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então disseste aos teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras do meu senhor. Disse nosso pai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não poderemos descer. Somente se o nosso irmão menor for conosco. Desceremos. Não poderemos ver a face de um homem se um irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai, não sabeis que minha mulher me deu 2 filhos? Ele só considera os 2 filhos, está vendo? Uma ação espiritual aqui. Um se ausentou de mim e disse, certamente foi despedaçado, e não ouvi mais. Se agora também me tirardes a este, e acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com a tristeza à sepultura. Verso 30. Agora, pois, indo eu, a teu servo, meu pai, e não indo o moço, visto sua alma, está ligada nele, a esperança de Jacó estava em Benjamim. Por quê? Porque para ele José já havia morrido. Olha o verso 31. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá.
Os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Ele vai interceder. Ele vai, essa ação aqui que vai garantir um reinado messiânico para as descendências de Judá. Judá se anula perante José. Olha aqui, ó. O teu servo se deu ao porfiador pelo moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazê-lo, serei culpado para o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Não me permitas ver o mal que se abaterá sobre meu pai. Judá aqui ele vai se anular, irmãos, perante José. O termo aqui é autoanulação. Bitul, em hebraico, autoanulação. São duas ações aqui tomadas por ele. Primeiro, ele se autoanula. Ele se humilha, porque a verdade tem que sobrepor, sempre sair. Então, o termo aqui é bitul, autoanulação. E, ao mesmo tempo, ele se oferece no lugar do seu irmão, que nós já conversamos sobre isso. Essa ação de autossacrifício se chama-se Misirut Nefesh. Você se coloca no lugar do outro, para que você possa entender o outro, para que você possa trazer o outro para próximo de si, para que você possa apresentar a Torá ao outro que está longe da Torá. É autossacrifício. O autossacrifício. Não é o autossacrifício físico. Não é esse de autoflagelo. Não é isso que nós estamos falando. Mas é uma ação de que você vai se anular para ajudar o outro a caminhar, para ajudar o próximo. Você só vai, essa ação de Judá aqui, ela só vai alcançar este nível porque houve arrependimento. Porque houve arrependimento. Sem o arrependimento você não consegue se autoanular. Você não consegue exercer o autossacrifício em prol do outro. Você não consegue exercer a Torá, que é o princípio geral da Torá, que é amar a Elohim e ao outro como a ti mesmo. E isso que é o autossacrifício. A aproximação de Judá a José aqui, segundo os rabis, ocorre no 40º ano de vida de José, irmãos. Pode colocar para mim? Olha só, irmãos. A aproximação de José ocorre, segundo os rabis, no 40º ano de vida de José. Período aqui da vida de José em que a verdade será o quê? Revelada. Vai haver uma metamorfose. José vai se transformar. Ele vai se apresentar aos filhos, aos seus irmãos. Então os rabis falam que vai sofrer uma metamorfose. A metamorfose é representada pela 13ª letra do alfabeto hebraico, que é o Men. Olha ali. Aqui, ó. Ele apresenta de duas formas. Eu vou ficar de costas, mas você acompanha lá. Tá vendo? O Men Sofir, que é ele todo fechadinho, tá vendo? Sem abertura nenhuma. Ele é utilizado nas finais de frase. Shalom. É o Men Sofir. Tá bom? E... Tá ouvindo? Estamos. Agora não. Não tá, não tem som. Som. Ei, perdão. O outro é usado no início de uma palavra. Machia, Mem. Tá vendo? Então, ele tem um valor numérico 40. Segundo os rabis, a idade aqui de que José vai se revelar. Ele vai sofrer aqui que nós chamamos de uma metamorfose. Eu vou ler aqui rapidinho para você. O que pode ser uma metamorfose? Segundo a biologia, a metamorfose ou alomorfia é uma mudança de forma, de estrutura de corpo. É bem como um crescimento de um estado juvenil para um estado adulto. Já, José agora ele vai deixar de ser aquele menino ao qual foi lançado no poço e agora ele vai se mostrar como um homem maduro, inteligente, governador do Egito. Está vendo lá? O valor numérico 40, segundo os rabis, era 40 anos de idade. O Men Sofir, olha lá, fechado. A Torá não revelada. Ali se encontra José neste momento. Mas agora, o Men, ele vai estar aberto. Ele vai se revelar aos seus irmãos. Pode passar, amado. O Men, irmãos, representa o útero.
Olha lá, Rehem, que termina com o men fechado. É um útero, onde acolhe ali toda a verdade. Men representa os 9 meses em que o útero está fechado. O men aberto representa o período do parto, quando o útero está aberto. Aqui, José vai dar à luz a verdade. Vai se apresentar aos seus irmãos. Isso é divino, isso é maravilhoso. Vai lá, amada. Olha, o men também representa Maim, que significa água. A água vai sobrepor a ausência da fome, irmãos. Tudo isso no 40º ano de idade de José. Uma ação profética de Adonai sobre a vida deste homem. As palavras Torá, as palavras Tefilá e Teshuvá, elas começam com Vav. O Vav tem um valor numérico de 400, que significa 40 vezes 10. Para você ver, está vendo 400 ali? É um número ao qual o Egito vai incubar a nação de Israel. É o período ao qual o Egito vai incubar a nação de Israel. E você acha que Elohim não vê isso? E você acha que Elohim não observa essas coisas? Que o Egito só vai ser julgado? Que essa ação do Egito ali vai ser ignorada? Não vai ser ignorada não, irmãos. Porque na hora que eu estava lendo isso aí, Elohim me levou lá em Isaías, no capítulo 19, eu gostaria de ler com vocês. Você precisa falar com o microfone. Ali quando você falou ali, eu acho que na hora de escrever, no final, na última frase ali do Vav, ali, ó, as palavras Torá, Tefilá e Teshuvá, elas começam com Tav. Tav, né? Perdão. Eu acho na hora de escrever, eu acho que você escreveu só, trocou a palavrinha. Amém, obrigado. Tá? Viu? A Assembleia tem que estar atenta. Obrigado, amada. Ali, você vai lá comigo. Porque José aqui, irmãos, alcançou a qualidade de gerenciar a fome. Olha só. A ação de José ali, ele adquire aqui uma qualificação muito importante. Ele vai gerenciar a fome. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele reconheceu. Vai lá em Isaías capítulo 19. Porque ele se arrependeu. Fala, Amanda. Fala, Roberto. Oi. Então, esse oráculo acerca do Egito aqui é uma bênção que o Egito recebeu. Amém. Em virtude da hospitalidade. Amém. Em que teve com o povo Por quê? de Israel. Porque nesse período de 400 anos, ele vai estar como uma matriz, Roberto. Ele vai estar matriciando, gerando ali 400 anos, uma geração ali que vai sair do Egito pela mão forte de Adonai. Ali, essa ação, que o nome de Adonai será reconhecido em todas as nações. Aqui o texto diz aqui em Isaías. Depois o Egito vem abrigando também o filho, que é Yeshua, mais tarde. Mais tarde ele vai abrigar. Então, isso aí está dentro da hospitalidade. Que eu farei a viúva que me hospedou, diz o profeta Elias, os dias na casa dela, não é verdade? Amém, olha que coisa linda. Que eu farei a ela. Ele pergunta ao seu servo. Entendeu? O Egito recebe a bênção por causa da hospitalidade. Da hospitalidade. Quer ver? Deixa eu ver lá, eu acabei não indo. 19. Você vai ver aqui no texto de Isaías, capítulo 19, Elohim, ele não, como eu gosto muito de lembrar isso, como a Ritônia sempre nos ensina, Elohim não é irresponsável, irmãos. Não é. Porque o irmão falou assim, a Síria, ele não é responsável. Olha aqui, dá tempo de ler tudo? Dá, então vamos lá no capítulo 19. Acompanhe comigo. Oráculo acerca do Egito. O Eterno vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito. Por que uma nuvem ligeira? Por causa da urgência, por causa da fome, ausência da palavra, escassez. Olha, ele diz assim, ó, os ídolos do Egito tremem perante a sua face. O coração dos egípcios se derrete dentro deles. Farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e eu destruirei o seu conselho.
Consultarão seus ídolos e encantadores e médiuns e feiticeiros. Entregareis aos egípcios nas mãos de um senhor duro. Um rei rigoroso os dominará, diz o Eterno dos Exércitos. Minguarão as águas do rio, do Nilo, e o rio se esgotará e secará. Os canais exalarão mau cheiro. Os rios do Egito se esgotarão e secarão. As canas e os juncos se murcharão. Também a relva que está junto ao rio, junto às suas ribanceiras. E tudo que foi semeado junto ao rio se secará, será arrancado e deixará de existir. Os pescadores gemerão e suspirarão todos que lançam os olhos ao rio. E os que estendem de rede sobre as águas desfalerão. Ausência de alimento, irmãos. Fome. Para quê? Para que a vontade de Adonai venha sobrepor. Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Verso 9. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. Os seus tecelões serão arrasados, e todos que trabalham por salário ficarão como tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoá. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde são agora os teus sábios? Anunciem-te ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoã. Enganados estão os príncipes de Mênfis, cidades do Egito. Eles farão errar o Egito, irmãos. Eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Eterno derramou no meio deles um espírito de tontura para tirar eles do prumo. Eles não vão se encontrar, eles não vão saber qual o tempo onde eles estão, eles não vão encontrar uma diretriz. Porque já está tonta, toda a Europa já está tonta. Por quê, irmãos? Porque não querem baixar a cabeça, humilhar-se, arrepender-se e reconhecer que de Sião sairá a Torá e a palavra de Israel de Jerusalém. Simplesmente por causa disso. Tudo isso é quebrantamento para Techuvá, diz a minha amada. Aleluia. Arrepende-se do mal e retorne. Ao verso 15. Não aproveita o Egito obra alguma que possa fazer. Cabeça ou cauda, palmo ou junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão por causa da mão erguida que o Eterno dos Exércitos levanta contra eles. E a terra de Judá será um terror para os egípcios. Todo aquele e quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Eterno dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito. Por que toda essa ação de Adonai? Para sobrepor a vontade dele, para despertar o amor do Egito, da Síria, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, para despertar o amor do Líbano. Tem que se curvar, irmãos. A presença de Adonai, aqui ó, no verso 18, naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramentos a quem? Ao Eterno dos Exércitos, Adonai Tsevaot. Uma delas se chamará Cidade de Destruição. Verso 19, naquele tempo, o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento ao Eterno na sua fronteira. Servirá de sinal, irmãos, de testemunha ao Eterno dos Exércitos, na terra do Egito. Quando clamarem ao Eterno por causa dos opressores, ele, o Eterno, irmãos, olha o que ele fará. Ele enviará um Salvador, um defensor que os livrará. O Eterno se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Eterno e os cumprirão. Nesse tempo aqui, já está estabelecendo já o tempo de Adonai. Eles vão estar reconhecendo, identificando qual tempo eles estão. Aqui, ó, porque eles vão ofertar sacrifícios e ofertas, eles vão voltar ao Eterno. Aqui, ó, verso 22, ferirá o Eterno aos egípcios com uma praga. Ele os ferirá e os curará. Isso quer despertar o amor. Ele vai ferir e ele vai curar. Eles se converterão, eles retornarão ao Eterno. E eles ouvirá as orações e o Eterno curará.
Isso é misericórdia, irmãos. Em abundância, você acha que eu, um simples homem, posso julgar ao meu irmão porque ele ainda não entendeu o nome de Adonai? Quem sou eu? Se Adonai aqui vai somente por o Egito incubar ali Israel durante 400 anos, ele vai convertê-los, ele vai ouvir as suas orações, ele vai curar, ele vai sarar. Naquele dia haverá estrada no Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Eterno, a unidade para retornar, irmãos. 24, naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios e com os assírios. Uma bênção no meio da terra. Que coisa linda isso aqui. O Eterno dos Exércitos, Adonai Tsebaô, os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém. Irmãos, tudo isso porque o Egito incubou por 400 anos toda a nação de Israel. Porque ali foi estabelecido o cumprimento de uma palavra profética dada a Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Simplesmente por isso, irmãos. Simplesmente por você adotar um irmão, para você ajudá-lo, a levantá-lo, a caminhá-lo, a ouvi-lo, a exercer misericórdia, o Eterno ouvirá as suas orações. Ouvirá as suas orações. Irmãos, José alcançou a qualidade de gerenciar a fome. Olha que coisa maravilhosa. De gerenciar a fome do Egito. Agora ele vai precisar ser o quê? Luz para os seus irmãos. Ele vai revelar-se aos seus irmãos. Isso aí eu vou deixar para tarde. Senão vou ultrapassar aqui o meu irmão. Nessas porções aqui, irmãos, nós temos 2 reencontros, 2 revelações. José vai revelar-se aos seus irmãos e depois ele vai revelar-se ao seu pai. Ser luz, irmãos. Eu gosto de terminar, eu queria dizer que ser luz é preservar os fundamentos contidos na Torá. É preservar os fundamentos contidos na Torá, que é ratificado pelo Mashiach e Yeshua. Por isso que José compreende que Elohim havia enviado primeiro ele no Egito. Por isso que ele vai compreender que Elohim se precipita à nação de Israel e envia primeiro José, para que José pudesse gerenciar a fome, para que José pudesse receber e dominar tudo aquilo que o Eterno tinha colocado na mão dele. Havia enviado primeiro o Egito para conservar a descendência prometida a Abraão, para benefício não só do Egito, mas de todas as nações, conforme lemos lá em Isaías capítulo 19. A Síria, o Egito e a nação de Israel, unidas. Unidade para que você possa retornar através de uma techuvá verdadeira, uma techuvá forte. Porque retornar não é a mesma coisa que acompanhar o retorno. Não é diferente. Retornar você vai ter que tomar ações. Você vai ter que tomar ações, tomar posições. Os varões de posições sacerdotais, juntamente do lado com as suas esposas. Vocês vão ter que tomar ações para retornar. Agora, acompanhar é fácil. Acompanhar, você vem nas festas, você vem no Shabat, mas você não faz mais nada do que acompanhar. Você não gera em você. Você não se torna uma matriz para guardar a volta do Mashiach, para que Elohim possa ouvir as suas orações. Pai, em nome de Yeshua, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para glorificar o Teu nome e pedir Tuas misericórdias, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a guardar a Tua palavra no nosso coração. Ensina-nos, ó Pai, a gerar um Mashiach dentro de nós, aplicando em nossa vida, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Ouve as nossas orações, observe essa pequena vinha, retire do meio de nós tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, de um agir completo em nossas vidas, que nós possamos retornar com segurança, ó Pai, observando a Tua Torá, observando os Teus profetas, observando Yeshua, Senhor, e nós clamamos a Ti nesse Shabat, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha dar todo o direcionamento para que nós possamos ser dignos, para que nós possamos ser dignos de gerenciar a fome que está aí.
Assim como o Senhor estabeleceu José ali no Egito, para gerenciar a fome do mundo, que nós possamos gerenciar a fome do nosso irmão, que nós possamos dar aquilo que nós aprendemos de Ti. Não queremos dar nada a quem, nada além, mas simplesmente aquilo que vai fazê-los, ó Pai, a retornar à Tua presença, para que eles não possam fugir de Ti, mas caminhar diante da Tua presença. Que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado no meio desta pequena vinha. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Amém. Léo, só um minutinho, Léo.